Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Hoje é domingo 10 de agosto. Começa agora o Plantão Times Brasil, licenciado exclusivo de CNBC, com as principais notícias deste fim de semana. A NVIDIA rebateu as acusações chinesas de que os chips H20 representam risco à segurança. O assunto é destaque no site do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. A gigante de chips americana disse que a cibersegurança é fundamental para a empresa e que a NVIDIA não possui portas dos fundos nos chips que permitam a qualquer pessoa acesse ou controle remotamente. A declaração feita hoje é uma resposta às alegações feitas por veículos estatais chineses de que os chips de inteligência artificial H20 são um risco à segurança nacional da China. Mais cedo, a agência de notícias Reuters noticiou que uma conta vinculada à emissora estatal chinesa CCTV publicou um artigo no WeChat, afirmando que os chips NVIDIA H20 não são tecnologicamente avançados nem ambientalmente sustentáveis. A acusação ainda afirmava que existia a possibilidade de os equipamentos portarem mecanismos de operação remota. Para saber mais, acesse timesbrasil.com.br. O chefe global de pesquisa e tecnologia da Wedbush Securities, Dan Ives, afirmou que a Apple está ficando para trás na disputa bilionária pela liderança em inteligência artificial. Em entrevista exclusiva à CNBC americana, o analista detalhou como vê a estratégia da empresa, que até agora tem adotado um avanço mais cauteloso frente aos rivais. É interessante que você tenha saído com essa nota e tenha dito: será que há um momento BlackBerry esperando pela Apple? O que realmente implica a pior situação para uma ação de tecnologia após uma grande alta aqui. Isso não alivia nenhuma dessas preocupações. Veja bem, havia uma grande preocupação com relação às tarifas, com o fato de a empresa estar jogando limpo com Trump. Isso claramente aliviou essa preocupação em termos das tarifas da Índia e da China. E você viu as ações subirem com isso e elas estavam muito vendidas. Mas o elefante na sala é essa revolução da IA, essa estratégia que no momento é essencialmente invisível para a Apple. E se pensarmos em tudo o que vemos nas grandes tecnologias, é uma corrida de Fórmula 1. Estamos passando por eles e a Apple está basicamente em um banco de praça bebendo limonada. Portanto, nosso ponto de vista é que, seja por perplexidade, dobrando a aposta no Google, apesar do Doge e de outras questões, ou a introdução de uma nova gerência sob o comando de Cook, eles precisam fazer alguma coisa. Porque o tempo, no final das contas, estamos falando de 3 a 6 meses, eles têm que dar um grande passo. Se eles continuarem na esteira, e acho que isso limita algumas das vantagens. Uma das coisas que você diz é: faça já a aquisição por perplexidade. Será que eles podem efetivamente ter algum tipo de busca por IA disponível em seus iPhones, em seus dispositivos, sem fazer aquisições? Acho que há 100% de chance de que isso não esteja acontecendo internamente. Então, para uma empresa que nunca fez aquisições, que supera a maior aquisição de 3 bilhões de dólares, você arrancou um curativo. Em outras palavras, agora é a mudança, porque eu poderia lhe dizer, conversando com desenvolvedores, que tudo o que vemos no ecossistema tem de ser aquisições e não podem ser negócios pequenos. Diretor executivo do Conselho de Ativos Digitais do governo Donald Trump anunciou a saída para retornar ao setor privado. Em publicação no X, antigo Twitter, Bo Hines classificou o cargo como a honra de uma vida e destacou avanços como a primeira cúpula de criptomoedas da Casa Branca, a aprovação da Lei Genius para regular stablecoins e a divulgação de um relatório sobre ativos digitais. Ex-jogador de futebol americano, ex-candidato ao Congresso, Hines trabalhou ao lado de David Sachs, considerado o czar das criptomoedas, de quem recebeu elogios pela atuação. Neste fim de semana, completou um mês desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma sobretaxa de 40% sobre os produtos brasileiros, elevando as chamadas tarifas recíprocas sobre o país a 50%. Apesar de uma lista de quase 700 isenções, produtos importantes como café, carnes, frutas e calçados estão entre os sobretaxados. A fim de minimizar os impactos e auxiliar os exportadores, o governo federal deve divulgar nesta semana um plano de contingência. Ao vivo, diretamente de Brasília, o repórter Eduardo Gayer tem os detalhes. Gayer, boa noite. O que se sabe sobre essas medidas?
Oi, Luciene, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. A expectativa é que o governo federal anuncie até esta terça-feira o plano de contingência, ou seja, as medidas para aliviar o impacto econômico do tarifaço sobre as empresas exportadoras do Brasil. São esperadas linhas de crédito com juros facilitados, editais de compras governamentais, principalmente de produtos perecíveis como frutas e pescados, e ainda condições de adiamento no pagamento de tributos por parte de empresas exportadoras. Essas medidas estão guardadas a 7 chaves dentro do Palácio do Planalto, já passaram pelo crivo da equipe econômica e devem ser anunciadas pelo próprio presidente Lula ou pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é também o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e que tem comandado a reação brasileira ao tarifaço. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já assegurou que essas medidas não vão impactar no cumprimento da meta fiscal. Ou seja, apesar dessa nova missão da equipe econômica de ajudar as empresas exportadoras, não haverá descumprimento da meta de déficit zero deste ano, que é nem superávit nem déficit nas contas públicas, mas equilíbrio no caixa do governo brasileiro. O governo tem sido muito cobrado a publicar logo essas medidas porque a sobretaxa, que foi a 50%, já entrou em vigor na quarta-feira da semana passada, prejudicando as empresas exportadoras, em especial aquelas de produtos perecíveis. Há uma preocupação principalmente com o estado do Ceará, que é o estado que proporcionalmente mais exporta para os Estados Unidos. O estado de São Paulo é o que mais exporta em volume, mas proporcionalmente é o estado do Ceará. Mais da metade das exportações cearenses vão para os Estados Unidos e uma grande quantidade de produtos perecíveis saem de lá, como os camarões. O governo deve ainda propor algum tipo de linha de crédito junto ao BNDES, que é comandado pelo ex-senador petista Aloysio Mercadante. Tudo isso pode sair, inclusive, amanhã. Essa expectativa cresceu porque o vice-presidente Geraldo Alckmin cancelou compromissos que tinha em São Paulo e, de acordo com a sua assessoria, tem amanhã um compromisso inadiável em Brasília. Mas se não acontecer amanhã, será na terça-feira, foi o que garantiu Geraldo Alckmin ao longo da semana passada. Volto com você. Obrigada, Gaer, pelas suas informações. As gigantes de tecnologia Amazon, Meta, Microsoft e Alphabet devem gastar cerca de 340 bilhões de dólares somente este ano na construção de data centers e no desenvolvimento de produtos. E esses investimentos têm ajudado no crescimento da economia do planeta. Alguns especialistas acreditam que qualquer impacto negativo na evolução da IA pode ser prejudicial para esse crescimento. A CNBC americana fez uma análise sobre isso. Vamos conferir. As empresas estão correndo para liderar a narrativa, mas assumir a liderança custa muito dinheiro. Amazon, Meta, Microsoft e Alphabet devem gastar cerca de 340 bilhões de dólares somente este ano na construção de data centers e no desenvolvimento de produtos. Nosso convidado expressou preocupação com os altos gastos, alertando que representam um risco oculto para a economia. Greg Ip, comentarista-chefe de economia do Wall Street Journal, junta-se a nós agora. Greg, é ótimo tê-lo aqui no Overtime e vamos começar por aqui. Por que esse é um risco oculto? Bem, esses dólares que estão sendo gastos são como um grande apoio para a economia neste momento. Por exemplo, no primeiro semestre do ano, a economia cresceu cerca de 1,2% ao ano. Metade do aumento anterior foi impulsionado pelo processamento de informações, investimento em equipamentos e foco em dados e inteligência artificial. Assim, qualquer impacto negativo na evolução da IA pode ser prejudicial para a economia. Além disso, as expectativas em relação às ações e investimentos relacionados à IA são altas e devem justificar os custos gerados com resultados financeiros correspondentes. Este cenário é possível e necessário para o sucesso contínuo do setor. Pessoas inteligentes preveem esse cenário, mas não é uma realidade presente. Observa-se o impacto no fluxo de caixa causado por esse capex. E quando se vê uma espécie de divergência entre o fluxo de caixa livre e o lucro líquido, como estamos vendo agora, acho que as pessoas precisam ser um pouco cuidadosas. Mas também já falamos, Greg, esse halo de investimento em IA e alguns desses outros nomes que não são os grandes players de tecnologia que têm se beneficiado desse enorme gasto que temos visto nos últimos 2 anos. E isso também apareceu nos lucros dessas empresas e nos números do fluxo de caixa livre em alguns casos. E isso ocorre em um momento em que se fala em reindustrialização e mais gastos com infraestrutura e fabricação aqui nos Estados Unidos.
Bem, para aqueles que se recordam do boom das empresas .com há 25 anos, parece que há alguns paralelos, não é? E na época, qualquer pessoa que literalmente colocasse .com em seu nome recebia um efeito de halo. Acho que é importante lembrar que o boom das .com, ou a revolução da internet, foi real. Todos os cabos de banda larga que foram instalados realmente fizeram a internet avançar e nos tornaram mais produtivos, o que foi bom para o crescimento econômico. Foi, mas nessa concorrência para fornecer serviços, ela meio que acabou com toda a margem de lucro. E acho que é com isso que eu me preocuparia no momento. Há tanto dinheiro sendo investido em IA e há tanta concorrência. Parece que alguém lança um novo modelo a cada 1 ou 2 semanas. Parece que essas são condições difíceis para que alguém possa afirmar com confiança que será capaz de ter uma espécie de fosso em torno do negócio. Um tipo de fosso que gere lucros consistentes e sólidos. Como, por exemplo, o Windows faz para a Microsoft ou o iPhone faz para a Apple. E essa edição termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Mais notícias amanhã às 7 da manhã no Agora, com tudo que vai impactar os seus negócios, suas finanças e sua vida. Aqui no Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, a maior emissora de negócios do mundo, agora no Brasil. Um ótimo fim de domingo a todos. Tchau!